Olá, galerinha da 701, e aí, tudo bem com vocês? Como é que tá essa quarentena? Estão cumprindo direitinho? E aí, como é que estão as nossas videoaulas? Vocês estão conseguindo entender a matéria? Tá tudo indo bem? Qualquer dúvida, vocês podem tirar aí na nossa salinha de aula virtual, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre, vamos dar início aos reinos, né? A gente viu nas últimas aulas que a gente tem diferentes categorias taxonômicas e que os organismos eles vão se agrupando dentro dessas categorias. E quanto a gente tem, quais são essas categorias taxonômicas? A gente tem o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécies. Então as espécies são as características mais individuais, que são mais que aproximam mais. Então, organismos da mesma espécie, eles são praticamente idênticos entre si. E eles possuem capacidade de se reproduzir e deixar descendentes férteis. Mas essa similaridade vai se afastando no decorrer do subir das categorias taxonômicas. Então, essas similaridades elas são muito menores lá no reino do que no gênero em si, tá bom? Então, o reino ele engloba vários organismos de um mesmo grupo. E aí, quais são esses reinos? A gente tem os 5 reinos, que são reino Monera, que é o que a gente vai começar a falar hoje, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Vegetal e o reino Animal. Então, são 5 reinos. A gente vai começar a falar do reino Monera. O reino Monera, ele tem como representante as bactérias e cianobactérias, tá? O que diferencia esses organismos, gente? Bactérias e cianobactérias eles são organismos procariontes. E o que são esses organismos procariontes? Os organismos procariontes são aqueles organismos mais simples, tá? E que têm o máximo de características comuns, né? Eles têm uma membrana, já tinha explicado isso para vocês, né? Eles têm uma membrana, um citoplasma e um núcleo. Só que esse núcleo ele não é organizado. Ele é um núcleo que ele é enovelado e todo espalhado pelo citoplasma da célula. Então, a gente tem uma estrutura celular bem simples. Membrana, citoplasma e uma espécie de nucleoide. O que é esse nucleoide? É um núcleo que tem um material genético, mas ele não é um núcleo organizado. O que é isso? Ele não tem um envoltório nuclear. Ele é todo enovelado, todo embolado e espalhado pelo citoplasma da célula. Então, aqui a gente tem a membrana. Eu vou desenhar para vocês depois. A gente tem a membrana. A gente tem o citoplasma, que é o meio que vai ocupar. Então, aqui, tá? Todo esse espaço de dentro da célula, ele é ocupado por uma substância gelatinosa. E essa substância gelatinosa, que ocupa todo o espaço no interior da célula, é o citoplasma. Então, a gente tem a membrana, o citoplasma, e aqui, todo enovelado, embolado no interior da célula, a gente tem o nucleóide. Por que nucleóide? Porque ele é um núcleo, mas ele não é um núcleo verdadeiro. O que é isso que não é um núcleo verdadeiro? Esse nucleóide, ele é uma espécie de núcleo, porque ele contém material genético, DNA ou RNA, e ele só não é verdadeiro porque ele não tem um envoltório nuclear. O que é esse envoltório nuclear? Uma membrana que vai envolver e proteger esse núcleo. A gente tem até ainda nesses organismos alguns ribossomos. Esses ribossomos são umas organelas, tá? Vou botar aqui para vocês. Esses ribossomos, eles são organelas que são responsáveis em realizar, a gente tem aqui, ó, são pontinhos, na verdade, que representam esses ribossomos. Estão vendo aqui? E esses pontinhos, essas organelas, ribossomos, eles são responsáveis por realizar a síntese
de proteínas. E essas proteínas que ajudam a compor o organismo de uma célula. Então, gente, a gente tem como representante do reino Monera as bactérias e as cianobactérias, que são um organismo que possui uma célula procariontes e são unicelulares. O que são organismos unicelulares? Olha o nome, uni. Esse prefixo, deixa eu pegar só uma caneta aqui. Esse prefixo uni aqui significa um. Então, são organismos que apresentam uma única célula. Então, tanto as bactérias e cianobactérias são procariontes e unicelulares. Qual a diferença entre a bactéria e a cianobactéria? A cianobactéria, ela também é conhecida como cianofícias ou algas azuis. Então, cianobactérias também é conhecida como cianofícias ou algas azuis. Como elas se diferenciam das bactérias? As cianobactérias ou cianofícias, elas possuem pigmentos de clorofila. Esse pigmento de clorofila vai ajudá-las a fazer fotossíntese. E se elas realizam fotossíntese, elas são responsáveis por produzir o próprio alimento. Já falei também sobre isso com vocês. Então, a principal diferença básica entre as bactérias e as cianobactérias é que as bactérias, elas são saprófitas. Eu vou falar disso logo mais, tá? Ainda nessa aula sobre reino Monera. Mas as cianobactérias, elas são bactérias que são fotossintetizantes. Muitas dessas bactérias, essas cianobactérias ou algas azuis, como algas, vivem aonde? Na água. E ela tem uma importância muito grande, porque como elas são fotossintetizantes, elas liberam uma grande quantidade de oxigênio. E elas consomem pouquíssimo. Então, muito do oxigênio que a gente tem na atmosfera vem das águas, vem das algas e também desse tipo de bactérias que são as cianofícias ou algas azuis. Então, por elas serem fotossintetizantes, elas liberam uma grande quantidade de oxigênio na nossa atmosfera, tá? Então, a maior parte do oxigênio que a gente tem na atmosfera vem dos corpos hídricos, vem dos nossos oceanos, vem dos nossos rios e lagos. E vem também das cianobactérias. Então, dando continuidade, esses representantes do reino Monera, de bactérias e cianobactérias, são procariontes, que eu já falei para vocês, unicelulares, e eles podem ser encontrados em vários lugares, em todos os lugares, na verdade. A gente encontra as bactérias no ar, na água, no solo, tá? Mas quando a gente fala em bactérias, a gente já pensa em algo ruim, mas nem sempre é. Já dei o exemplo das cianobactérias aí para vocês. Agora, uma outra coisa. Essas bactérias, elas podem viver tanto de forma livre, como elas podem viver em grupos. Quando elas se juntam em grupos, elas formam o que a gente chama de colônias. Então, as colônias de bactérias, elas são junções de milhares de organismos de bactérias, onde uma bactéria ajuda a outra, formando parecendo que uma espécie de corpo novo. É como se a gente tivesse os Power Rangers, cada um Power Hand de uma bactéria, e quando eles se juntam para formar lá aquele robô gigante, esqueci o nome, Megazord, né? Quando eles se juntam, o Megazord seria a colônia, só que cada um deles tem que ter a sua importância para eles trabalharem com aquele Megazord todo, entendeu? Então, o Megazord seria uma colônia e os Power Rangers seriam cada corpo isolado daquela colônia, tá? Então, aí a gente falou, elas podem ser de forma livre, o que é isso? Viver isoladas ou podem formar colônias. E aí a gente tem a classificação dessas bactérias quanto à sua forma. Quanto à forma, as bactérias elas podem se classificar de diferentes tipos. Em formas arredondadas, quando a gente tem essa forma arredondada, a gente chama de cocos. São bactérias com o nome de cocos. Em forma de bastão, são os bacilos. Em forma de espiral, a gente tem os espirilos. Em forma de vírgula ao contrário, vibrião. Então, gente, cocos, bacilos, tem aqueles bacilos famosos de bacilos, né? Lactobacilos. O que são esses lactobacilos? São bactérias, lacto vem de leite,
Então, são bactérias que vivem no leite. E por que lactobacillus? São bactérias que vivem no leite e essas bactérias têm a forma de bacilos, a forma de um bastão, tá? Os espirilos, que tem como exemplo ou espirilos ou espiroquetas. Se vocês lerem esse nome espiroqueta, são bactérias em forma de espiral. Como a gente tem o exemplo da bactéria da leptospirose. A Leptospira interroganis, que é o nome dessa bactéria. Ela entra mesmo na pele sadia, como elas são microscópicas, é claro, elas estão tão pequenas que a gente não vê a olho nu. Isso é importante falar. Então, essas são unicelulares procariontes, né? Então, elas são o quê? Microscópicas. Por isso que alguns falam micróbios. Por quê? Porque a gente não vê em olho nu. São micro-organismos, não são vistos a olho nu. Mas elas conseguem penetrar mesmo na pele sadia. Ela vai se enroscando nesse formato espiral até penetrar na pele. E aí a gente tem em forma de vírgula contrária, que é o vibrião. Como o exemplo, o vibrião do cólera, tá? E falei, todas essas vivem em formas isoladas. Mas a gente pode ter esses cocos se agrupando em formato de colar de pérolas, tá? Em formato de colar de pérolas são os streptococos. Vou botar aqui mais perto para vocês enxergarem. Então, em formato de colar de pérola, são bactérias, são cocos, porque são na forma circulares, mas como elas vivem em grupo, formando colônias, a gente dá o nome de streptococos. Já no formato de um cacho de uva, são os estafilococos. Então, gente, era isso que eu tinha que falar como um conteúdo geral sobre o reino Monera. As características gerais do reino Monera são essas. Agora eu vou falar no próximo vídeo sobre a reprodução e a importância das bactérias para o ambiente dentre outras coisas, porque a gente acha que bactéria é só doença, não é. E a gente vai falar de algumas importâncias delas. Então, até o próximo vídeo, galerinha.